Sabes que o Rafa teve com o joelho... Ainda estás, Rafa? Joelho. Como é que foi? O joelho. Eu é que estava a dizer à Matilde que foi quando ganhaste um torneio em Espanha com meio termo de futebol de 7, mas não foi? Foi em Espanha, mas foi na neve. Pois, é isto. Foi na neve? Sim. E o que é que o joelho tem a ver? Não, ele estava a tirar neve e veio um caminhão e... Não, por acaso, pá, até demonstra se calhar uma despreocupação preocupante da minha parte, mas eu nunca quis saber como é que o Rafa magoou o joelho. Pá, estou a ser sincero, eu queria saber porque é que os vídeos não estavam a sair a horas, e as edições e assim. E percebeste que era lesionado. Pá, mas pode editar com o joelho estragado, não é? Não só é, sentar-se. como se ele editasse assim, com os joelhos. Mas tu és fã de Harry Potter, tá? Não, por acaso não. Não. Nunca tinhas começado um podcast assim, pois não? Não. Pois é, sim. Eu não sou fã, eu gosto de ler, mas não sou muito de ficção. O meu irmão é que era e, portanto, quando saíram os livros, leu aquilo tudo uma vez e encontrei os livros ontem. Tu lês muito? Tenho fases, não ando numa fase de grandes leituras. A pandemia foi ótima para pôr os livros em dia. Livros e pão, não é? A pandemia era fazer pão e ler. Por acaso não fiz pão, mas fartei-me comer, engordei um bocadinho, foi giro. Só que eu estava no Algarve, fomos para o Algarve para passar a pandemia, já que tínhamos que estar isolados e tínhamos. Na altura eu estava a jogar em Inglaterra, estava no sítio, portanto nós aparecíamos por vídeo, de vez em quando tínhamos umas aulas de vídeo de yoga e não sei o quê, para tentar manter o ritmo. E elas todas esquálidas e eu no Algarve. Eu estava mesmo morena, estava muito contente, mais do que é costume de estar mais bronzeada que o resto. E por acaso consegui ter lá um campinho, porque não havia ninguém no Algarve, e apanhei lá um campinho e consegui ir treinando. Portanto, não foi a desgraça total, mas deu-me para cozinhar muitas vezes. Engraçado que acontece em todas as realidades. Eu passei exatamente o mesmo no Alfenense, conheces? Era o clube onde eu jogava, não. Sei que não é tão impactante como o City, mas nós às vezes também fazíamos alguns passes e chegámos a marcar 1 ou 2 golos daquela altura. E a bola também era redonda. Mas sabes que eu acho que fez grande diferença. Tu tiveste trabalho na pandemia, de trabalho... Eles obviamente fazias aqueles treinos em Zoom, não é? Mandavam-nos um plano e depois tentavam adaptar à realidade de cada um, não é? Porque havia jogadores que conseguiam ir para um campo, outros que não, dependendo de onde estavam. E eu fiquei isolado em Portugal porque eu vim para o Algarve Cup e já não me mandaram de volta. A minha mãe disse: "Ó filha, liga, porque eu acho que eles não vão querer que tu voltes." Eu disse: "Mãe, tenho que trabalhar, agora não vou viajar." Liguei, eles disseram: não, fica, que vocês jogaram contra a Itália. Mas até aí tem razão, não é? Ainda bem que ela tinha, mas eu liguei e eles disseram: não, se calhar não venhas, porque vamos ter que pôr em quarentena, porque vocês jogaram com a Itália. Itália foi o epicentro do Covid na Europa, e portanto fica por aí, depois nós vamos dando notícias, mas eu acho que isto vai fechar. E portanto eu fiquei em Portugal. As estrangeiras que lá estavam, eventualmente, acabaram por ir para casa. As inglesas ficaram por ali. As inglesas mandaram-nos bicicletas estáticas, isto e aquilo. Para Portugal era um bocado difícil. Não, mas às vezes aí é bom ser português, não é? Muito melhor. Tu estavas bolas de Berlim na praia, mesmo, sossegada. Não, essa parte ainda não havia gente na praia no início da pandemia, mas consegui ir ao campo. Depois eu tenho uma piscina aqui, posso tentar fazer natação. Entrei a primeira vez na água e disse: olha, a natação corta, porque isto não está a temperatura. Eu passei os primeiros 5 minutos a tentar respirar, acho que este cardio corta. Depois tínhamos a competição à sexta-feira, de uma corrida qualquer, mas eles decidiram, depois também, como não havia noção nenhuma de quando é que se ia recomeçar ou não, eles queriam meter uma semana de muita carga, depois baixar um bocadinho, depois lá arranjaram para fazermos pilates e yoga 2 vezes por semana, uma vez cada coisa. E o nosso preparador físico na altura, de lá, era antigo bailarino e, portanto, ele tinha 2 colegas que eram ex-bailarinas, uma professora de pilates e outra de yoga. E a de pilates era americana, um bocadinho mais calma e muito explicativa. A de yoga era russa. Isto eu sei que é um estereótipo, mas ela dava-nos horas mesmo com aquele ar super, austero. Russo. E depois assim, agora desdobram-se assim, estica a perna para ali e ela está a falar com a malta que joga a bola. Nós somos encurtadas por natureza. Claro, sim, e ela fazia aquilo com uma elegância, olhava para nós, parecíamos patos fora d'água, ridículo, e acabava aquilo toda dorida. E eu acho que mesmo assim não era das piores, porque eu até tenho alguma flexibilidade, mas aquilo era... Por acaso a malta do futebol são mesmo encurtados. Porque as pessoas não gostam de alongar no fim. Pois é isso, eu sou todo encurtado também, estou mesmo todo encarquilhadinho, parece um... Mas eu acho que para qualquer pessoa aquela aula de yoga ia-te fazer sentir que estavas encurtadíssimo, porque aquilo era... Mas pronto, foi giro. E eram as aulinhas que nós íamos tendo, aulas, ou seja, por vídeo, pronto, e elas todas esquálidas, fechadas em Inglaterra, e eu passava 8 horas por dia a ler na piscina
apanhar sol. Mas chegaste lá, se calhar em pior forma física, porque mais culta. Também é importante, às vezes. Não regressei, porque depois Pois. acabou o meu contrato, já não regressei, mas sim, então sobre a Segunda Guerra, que foi a maior parte das coisas que eu li foi Claro, sobre isso, estava... às vezes estavas estava em pronto. campo e aqueles momentos mais secantes estavas para a tua adversária. Sabes que em 1939 aquilo foi realmente espetacular. Eu vou-te contar um bocadinho. Nos cantos, não é? Exatamente. Nos cantos a contar. Senti-me... E aqui às vezes até dá para adormecer. Se fizeres a coisa de forma certa, a adversária adormece um bocado e tu fazes o golo a seguir. Por acaso não Se contares. experimentei, mas devia. Pronto, experimenta agora com os amigos. Ainda por cima, como defesa, Pois, era bom para... exatamente. Era ótimo para os avançados. Olha, essa estratégia já vem um bocado tarde. Eu por acaso, também sou uma pessoa que cumpre sempre, eu gosto de cumprir com essas coisas, não sou muito trapalhão nisso. Então na pandemia o que é que eu fazia? Nós tínhamos que entregar uma corrida na final da semana e eu tinha um amigo meu que corria muito bem. E corria sempre, ele não se importava, ele corria mesmo todas as semanas. Então ele mandava-me um print e eu tirava uma fotografia, uma selfie, e colava assim a imagem do Strava dele aqui. Cheguei lá, o treinador achou, pá, vou pôr este gajo a lateral direito, ó, que ele corre. Mas que já é impressionante, eu fazia números extraordinários. Era uma amiga que correu por mim, que era mesmo da corrida. Mas eu gosto de treinar, eu corria, eu fazia mesmo. Eu fiz algumas vezes eu também. digo que a desgraça foi porque me dediquei muito a cozinhar, que é uma coisa que eu também gosto de fazer, e a comer, porque não se ia estragar a comida. Mas eu gosto muito de treinar e eu ia mesmo fazer as corridas. Qual é e o teu tal. prato de eleição? Não tenho fases, sei lá, eu gosto de tudo. Mas imagina que ias convidar esta gente, o João pessoalmente, atenção, podes fazer qualquer coisa, ele come tudo, aquilo é devora tudo. Mas imagina que ias convidar o João, a Inês e o Rafa, por causa do joelho dele também me ajuda a comer bem, ajuda a recuperar o joelho. O que é que tu fazias se tivesses que surpreender? Qual era o prato que tu arriscavas? O arroz de polvo não faço mal feito. Ei, pá, arroz de polvo é tão bom. Apetece-me sair daqui agora e comer arroz de polvo, sabe? Não me leves a mal, estou a adorar esta entrevista, mas tu falas-me arroz de polvo. E o meu cérebro desliga durante 10 segundos. Pá, é mesmo delicioso. Eu adoro arroz de polvo, não faço mal. Sei lá, tenho feito muitas vezes bochechas de porco estufadas. Também boa, dá bom. Pronto. Gosto de comida de tacho, gosto daquela coisa de tipo cozinhar muitas horas e sentar e comer e ficar a Às vezes se fizeres a mais, por algum motivo, agora já tens o contacto das pessoas. Pronto, eu trago. Por favor, falas, opá, tem aqui a mais, não sei o que é de fazer a isto. Não sei o que é de fazer à comida. Podias-me ter dito isso no Natal, ficámos a comer bochechas 10 dias. Agora Comeste bochechas de porco no Natal? Não, porque quando chegou à parte das bochechas já ninguém tinha fome, portanto sobraram para o resto dos dias. Mas em minha casa não temos muita coisa da tradição da ceia. Ou seja, nós fazemos a ceia de Natal e tudo mais, mas não temos muito prato típico. Por acaso comemos bacalhau, porque o meu pai fez e faz muito bem, mas não é assim uma coisa, todos os anos temos que comer isto. Não? Em Espanha, estiveste em Espanha, no Betis, durante 2 anos, não tenho erro? Ano e meio. 1 ano e meio, pronto, 2 épocas. Exatamente. Eu estou a ser honesto, vi pelo histórico e pareceram-me Fiz meia temporada e depois uma temporada inteira. Eu pensei só que numa delas tinha jogado poucos jogos. Foi isto que... Não, depois também aparece não lá joguei outro. muito no final da temporada, mas sim. Pá, eu tenho uma interpretação muito rude sempre. Mas queria saber se gostavas da comida. Adorava. Era... Sevilha é espetacular. Primeiro tem um clima incrível, a não ser agosto. Aquilo em agosto é época insuportável. deve ser... Foi horrível. Horrível. Imagino que deve ser tortura mesmo. Porque assim, ainda há um bocadinho aquele coisa de o feminino é a equipa menos importante. No Betis havia. E por isso no inverno éramos a primeira equipa a treinar, porque ninguém queria ir apanhar frio, mas quando começava a ficar calor invertíamos. Então a minha pré-época foi ao meio-dia em Sevilha e depois, num sintético. E o ginásio estava em remodelação e portanto fazíamos ginásio cá fora. Os pesos queimavam literalmente. Claro, e os pés, bolhas nos pés, não, horrível. O treinador parava para nós bebermos água e a primeira coisa que nós fazíamos era atirar água para os pés. Porque era mais importante do que beber. Nós chegámos a treinar com os aspersores ligados, tipo, neste nível. As pessoas de rega sempre a funcionar. É assim, 10 minutos ligava-se um bocadinho, porque é insuportável. E ele dizia, nós estamos mais preparadas. Eu dizia, não, nós estamos mais esgotadas. Estamos mais desidratadas. As outras podem vir cá e lidar menos bem com a desidratação, mas nós não conseguimos pôr intensidade no treino, porque não dá. Tipo, não dá. Mas adorei a cidade. A comida é espetacular, aquela coisa das tapas e tal, gosto muito. Sim, os preços são justos, as pessoas são simpáticas, a cidade é linda, portanto. Permite-me te falar também da comida da Alfena, do Alfenação das Gatas. Mas para cá tínhamos lá um tasco, pá, que fechou, do Sr. Abílio, pá, que aquilo comia-se uma vitela no forno, pá, mesmo pena. Com batatas fritas, provavelmente. Pá, com batata cozida, por acaso. Batata... Assada, exatamente. Batata assada. Era tudo, imagina, tu vias ele a passar, ele tinha tipo um forno a lenha, que ele abria à tua frente, estavas lá, era só uma salinha, só tinha uma mesa para nós. Ele trazia-te comida e bebida até tu estares a isto desmaiar,
E quando tivesse a Ismael, ele dizia, pronto, são 12,5€ a cada um. Mas é que eu acho que é típico nos clubes portugueses, há aquela churrasqueira. Se há sempre um... O fofó, nós também tínhamos isso, nós já tínhamos mais cedo para o treino, saíamos, depois no fim do jogo ficávamos lá e traziam-nos sempre batatas fritas e depois a comida também tudo grelhado, sempre ótimo. Saudável, não, mas saudável para a parte do convívio Claro, também. isso também é importante. É a melhor parte do futebol. Não é? Saúde mental também é importante. Não vamos agora entrar por aí, mas a saúde mental é muito importante. Tu foste ver a Taça da Liga? Fui trabalhar até na Taça da Liga, final. Na final da Taça da Liga? Na final da Taça da Liga. Vitória ganhou, pá, fui obrigado a dizer isto, questões protocolares, porque a pessoa que paga é realmente ferrenho do Vitória. Está ali a ver palmas, acho que sim, o Vitória é um excelente clube, adoro o Vitória. Mas eu estava a ver a final, sabes, e a certa altura, não sei se tiveste esta opinião, a certa altura da final o Braga teve muito melhor na primeira parte e o jogo até, sendo honestos, podia estar não totalmente resolvido, mas podia ter tomado outras proporções na primeira parte. E eu lembro ao intervalo de dizer pronto, o meu manager estava lá comigo, pior ano é um dos piores anos para ver este Braga Vitória numa final, porque eu sinto mesmo que era um dos anos onde a diferença entre as duas equipas era maior, tipo, já houve anos em que era mais encurtada. O Braga acho que está a jogar mesmo muito bem, para além de ter um ótimo plantel e ter recursos diferentes, e o Vitória, pronto, eu estava a sentir que não estava num ano tão bom, não sei se sentiste isso ao intervalo, passou-me ali pela cabeça. Eu acho que o problema do Braga, e eu, atenção, gosto muito do Braga, joguei lá, fui muito feliz em Braga, e no clube do Braga também, no Sporting Braga, mas eu acho que o Braga tem um problema que é, ainda não está na lista dos 3 grandes, porque há sempre aquela, em Portugal fala sempre dos 3 grandes e do resto. O Braga já não é o resto, o Braga já está numa subcategoria. Investe mais do que o resto das equipas do campeonato, mas não tanto como os outros 3, porque não tem essa capacidade, e não consegue afirmar-se com vitórias. E, portanto, é uma equipa que tem qualidade, o Carlos Vicente está a fazer um bom trabalho, a equipa tem um futebol atrativo, mas não é consistente ao longo do jogo todo. Porque já com o Benfica foi a mesma coisa, conseguiu sofrer de uma forma consistente na segunda parte, na meia-final, mas aquele fator que eu acho que o ponto decisivo nos derbys muitas vezes é o fator emocional. E o Vitória é o que tem de sobra, às vezes até de sobra mesmo. Eu ia dizer isso, eu acho que os adeptos equilibraram o jogo. A certa altura, os adeptos e a emoção e a parte essa raça, que é uma palavra que eu gosto muito, essa garra dos jogadores de Vitória e dos adeptos em conjunto, equilibraram o jogo, porque eu acho que de outra forma não ia ser mesmo possível. E foi assim contra o Porto, o Vitória é a primeira equipa a ganhar em competições internas este ano ao Porto, primeira e única. Depois elimina o Sporting também numa reviravolta, mas é um jogo que é muito mais alma do que razão. E acho que o Braga não soube lidar muito bem com essa pressão. O Nedói também está num momento em que ele virou herói no primeiro jogo, eu acho que ele já entra com aquela confiança e isso sente-se. Mas ele tem um bocado isso, porque ele já tinha sido, o ano passado, no 4, acho que é 4-4, em Guimarães, Sporting Vitória Sporting neste caso, ele também entra e acho que ele marca o golo da reviravolta e depois o Sporting empata, ou ao contrário, não tenho certeza, mas eu acho que ele também marca nesse jogo. Não me lembro. Não, acho que é. Mas tu tens o computador para poder comprovar se quiseres. Eu tenho. Eu não me lembro de quem é que marcou os golos, lembro bem do jogo. Mas é um bocadinho isso, o Vitória vive muito da alma do clube, mas foi um jogo interessante, até porque depois dão a volta, ou conseguem um empate perto do fim, depois há o penalti que o Salazar falha. Desculpa, eu estava a confundir o Nedói com o Michel Dieu. Não, Dieu, merci Michel. Eles aqui agradeceram-lhe, eu não sei o que é que ele fez, mas eles disseram merci Michel, eu não sei o que é que terá feito de bom, vai ter sido o golo, mas eu pensei, confundi os dois, pá. Imagina, eu quero mesmo pedir desculpa porque isto foi racismo, pronto. Eu quero pedir desculpa, foi um ato da minha parte isolado, eu peço mesmo desculpa, eu acho que não sou essa pessoa e vocês sabem que eu não sou. Quem acompanha o conteúdo sabe que não é o meu tipo de abordagem, eu sou uma pessoa de esquerda, mas ele está aqui a tirar todas as cartas para não haver qualquer hate. Mas foi isso que aconteceu, pronto, não vale a pena também nós estarmos a dizer que confundi, porque eles são altos e jogam bem de cabeça os dois. E pronto, foi este estereótipo que eu queria, peço desculpa. Mas pronto, eu pensei que tinha sido ele, sabes? Sabes que no fim do jogo, eu reparei, houve um jogador do Vitória, tu ficaste mesmo até aos festejos. Ficámos em emissão até às 11 da noite. Houve um jogador que só veio para os festejos, já estava tudo quase a acabar, já nem havia champanhe, acho eu, porque ele teve a fazer do meio campo até à linha final de joelhos, reparaste? Reparei, foi o Benny. Era o Benny? Era o Benny, não era?
Foi o Benny, acho que deve ter feito uma promessa qualquer. Pois, ele- Há quem vá a Fátima, ele vai de uma área, a outra sempre é mais curta e mais fofinho. Sim, mas foi assim que o Rafa se magoou, acho eu também, porque ele ganhou lá um título em Espanha na neve. Andou lá de... Mas eu por acaso estava a reparar nisso, quando ele veio, pá, realmente, tipo, houve uma festa do caraças e quando ele chegou, já estava tudo meio murcho, sabes? Ele chegou tipo, epá, eu agora queria saltar um bocado, então ninguém me está aqui para receber. Mas pronto, eu achei que realmente também concordo contigo, eu achei que o Vitória equilibrou o jogo nessa vertente mais emocional do jogo e que o Sim. Braga, talvez a par do Porto e o Sporting em alguns jogos, a espaços, sejam as equipas que jogam melhor em Portugal. Eu acho que o Sporting tem um jogo mais atrativo, porque é uma equipa mais associativa, que tem... São jogadores que já se conhecem há muito tempo e a coisa flui muito bem. O Porto impõe-se muito, eu acho que essa é a parte que atrai no jogo do Porto, é a capacidade física, mais do que outra coisa qualquer. Acho que será curioso perceber se eles aguentam isto a época inteira. Pois, essa está a ser a grande... O que está a manter os adeptos do Sporting e do Benfica vivos. Com Não é? alguma Os esperança. do Benfica menos um bocadinho, mas Os do Benfica menos um bocadinho, a esperança foi que o Sporting perdeu entretanto e portanto o Benfica claro. perdeu pontos, Mas o o Benfica Sporting, eu sei aproximou. perfeitamente, e eu, pronto, sou sportinguista, as pessoas sabem disso, tenho percebido claramente que a esperança do Sporting é o que eu ouço dos adeptos do Sporting está bem, mas eles em abril rebentam. Porque o Farioli o ano passado também esteve à frente até ao final da época e depois perdeu tudo mesmo na pontinha final. Sim, Portanto, se calhar também é bom haver essa esperança, não está no claro, campeonato claro. Mas eu resolvido não em lembro dezembro. eu não sei bem como é que era o plantel do Ajax, não tenho conhecimento de causa para falar tão aprofundadamente disso, mas do plantel do Porto parece-me que tem recursos para ali a uma certa altura, com os 7 pontos de vantagem que tem, são 7 se não estou em erro, ter a capacidade de rodar um pouco e manter a qualidade. Basta ver que Sim, o Rodrigo Moura é imensas vezes suplente, mesmo jogadores que já foram, apesar de não serem titularismo, já foram importantes no Porto, como o Eustáquio, etc., nunca jogam. O Alan Varela tem sido suplente às vezes em detrimento do Pablo Rosário, portanto eu acho que o Porto tem soluções para, para rodar relativamente o sim. plantel e continuar a ter Se rendimento. não tiver lesões também, entretanto. Claro, o Sporting pronto, tem tido O essa sorte, não Sporting tem é um tido quase lesões calvário dos nenhumas. últimos anos. Pá, porra, o Sporting conseguiu ter um jogador que se lesionou porque levou um murro na cara, ou lá o que é que foi, tipo, ter partido o maxilar. Foi uma cabeçada, não é? O Eduardo O Quaresma Quaresma. agora são 2 semanas porque partiu o maxilar. Mas por acaso é uma coisa curiosa, eu quando vi o lance, eu estava a fazer o jantar enquanto estava a ver o jogo, e quando vi o lance só vi uma pessoa no chão e pensei assim, é o Quaresma de certeza, porque ele é displicente na forma como entra nos lances, nem é com o adversário, é com ele próprio, eu acho que ele tem Sim, aquela sim. zero preocupação individual, e estes lances espalhafatosos normalmente são com ele teve um bocado de azar, mas ele também, sem maldade nenhuma, ele põe-se um bocado a jeito no sentido em que não se protege nestes lances, e teve azar, mas por exemplo o De Bruyne também já partiu aquilo que eles chamam o eye socket. É, os craques. Acontece, há assim umas lesões Aqueles estranhas. jogadores do último passo acontece-lhes sempre isso. Eu uma vez no Alfenense, desculpa, deixa-me dizer. Também partiste o maxilar. Não. Não, ao meu colega quando lhe passei a bola. Só se fosse isso. Mas, por acaso, o caso do Sporting é um caso em que eu acho que o Rui Borges tem conseguido fazer. Eu por acaso gostava dele no Vitória. Sempre gostei do Rui Borges desde o Vitória. Não sou muito hater dele. Acho que o Sporting tem alguns sportinguistas que são um bocado haters e que têm aquela conversa de que sim, ele está bem, mas eu não gosto dele. Há muito esta. Às vezes eu lembro que aconteceu, não sei se te lembras, certamente te lembras, do Porto do Vítor Pereira. Sim, Pá, que as pessoas odiavam e ele perdeu um jogo em 2 anos. E o Porto até não jogava. Pronto, jogava bem. Era uma equipa de muita posse, um bocado lenta às vezes, mas há muito isso com os treinadores, que é os treinadores mesmo ganhando são criticados. E o Rui Borges tem um bocado isso. Mas eu sinto que ele tem feito com o Sporting neste momento algo que é quase milagroso. Tipo, o que o Sporting continua a jogar, sempre a ter que alterar jogadores, sempre sem soluções. O banco do Sporting às vezes aquilo parece... Pá, parece está um banco. furado porque tem muitas lesões. O Sporting até tem um plantel interessante. Eu acho que os sportingistas que não gostam do Rui Borges, eu acho que há um bocado as duas coisas, que é aquela elite, o Sporting gosta de ser o clube que se auto-intitula de uma maior elite, não é? Mais caviar. E o Rui Borges é o oposto, não é? Claro. Da simplicidade. Um homem que Eu tira acho selfies no espelho, que eu já vi. por acaso não reparei, mas, Não, porque mas ele tem um acredito. perfil privado, mas a minha namorada seguiu e ele aceitou. Portanto, primeiro, já fica mal, mister. Fica-lhe mal, não gostava nada de rejeitar aquele pedido. Também fica mal à minha namorada, também quero deixar aqui esta mensagem. Nunca tive coragem para lhe dizer isto, mas não sei o que é que ela está a fazer pedidos de amizade ao Rui Borges. Pronto, fica aqui. Mas eu sei que o mister, já vi, através do perfil da minha namorada, porque não tenho acesso, que o mister a mim não me aceita, não sei o que é que se passa, que ele tira fotos no espelho. Portanto, ele é esse tipo de homem que eu sei que os adeptos do Sporting e os da Central não devem gostar Não muito gosta. disso. E eu acho que tem outra coisa, é que o Sporting, quando ele chega ao Sporting, apanha uma equipa em cacos e consegue, eu acho que moralmente motivar minimamente aquilo, mas o Sporting o ano passado era
muito dependente do Trincão, sim, mas de uma forma geral do Gyökeres. Sim. E era um jogo que era chuta para a frente que o Sueco lá a fazer alguma coisa. Não jogava bem, mas também ninguém jogava em Portugal. E aquilo foi suficiente. Acho que o ano passado foi o campeonato do menos A mal. lei do menos fraco, Aquilo não é? era, foi um Mas mau lembraram-me do campeonato. Trapattoni. O Trapattoni uma vez ganhou com 60 pontos ou 60 e tal. E eu lembro-me também que nessa altura os grandes, pá, não eram Não, míseros pronto. mesmo. Este ano eu acho que ele conseguiu, com pré-época, colocar a equipa mais, tem uma identidade mais dele. Mas não sentes que é mais porque ele finalmente teve, não sei se é coragem, se de ir um pouco contra aquilo que os adeptos pediam, que era que ele continuasse a jogar no sistema que lhe foi herdado, e ele não queria porque ele nunca jogou assim. Ele no Vitória jogava um 4-2-3-1 que jogava bem. Ele não queria, mas quando meteu 4 aquilo também não funcionou. Acho que ele voltou para o 3 e assim, malta, olha, o que o Amorim vos disse, tentem mais ou menos fazer o mesmo, não vais mexer Isto o muito ano que isto não dá passado. para mais. Mas Exatamente. isso é impossível uma equipa jogar bem assim, não é? Não dá para ser grande coisa. Eu acho que foi o mal menor o ano passado e que ele tinha que fazer isso, mas que este ano fez bem implantar uma forma de estar diferente. Se bem que o Sporting a atacar mete o Maxi a correr pelo corredor, muitas vezes que é contra este também. Claro, sim. E a defender, se for preciso, tens o Catama a fechar mais pela direita, agora a de voltar. Portanto, não foge assim tanto. A estrutura inicial é que é um bocadinho diferente. Mas eu acho que já tem uma coisa, tem uma coisa diferente, principalmente, que é as ações daqueles dois jogadores que jogam atrás do Suárez. Neste Sim. caso, a maior parte das vezes, no Sporting atual, eles ficam mais vezes abertos, porque depois há o Trincão, quando joga quase como segundo avançado, que está ali mais por dentro e que é um jogador de último passe, e no sistema do Amorim, tanto o Pote como o Trincão, eram claramente eles os jogadores do último passe e estavam quase sempre por dentro, e agora há uma maior liberdade para os extremos partirem de fora para dentro, é o que eu sinto, e acho que é mais confortável para qualquer extremo receber a bola com espaço fora e depois poder vir para dentro pronto, e ir para cima do defesa ou ter espaço para decidir. Sim. É mais difícil jogar dentro já, partir de dentro para dentro é mais difícil porque é onde estão as pessoas, ou seja, tens que receber ali dentro. Mas eram jogadores com perfil para jogar por dentro, também tem isso, é que o Trincão jogava descaído para a direita, mas ele de facto tem essa capacidade de jogar por dentro, tanto que ele jogava no lado oposto, né? Ele é canhoto a jogar pelo lado direito. O Sporting, curiosamente, é uma equipa que tem mais canhotos quase do que destros, que é uma coisa muito rara. É isso é mesmo verdade. Mas eu acho que o Pote estar no início da temporada ajuda muito, porque é um jogador impressionante para o Sporting, faz mesmo muita falta, porque é dos poucos que tem a capacidade de jogar entre linhas. Sim. E eu acho que é um jogador que ainda não deu um salto para outras ligas, mas que em Portugal faz muita diferença. E o Suárez calhou muito bem na equipa de Sporting porque é associativo. E o Gyökeres não tinha tanto essa capacidade. Era um jogador de outra liga, claramente, e resolveu o campeonato para o Sporting. Mas em termos daquilo que é a dinâmica e a fluidez da posse de bola da equipa, melhorou com o Suárez. Acho que não é problema nenhum dizer que o Sporting joga melhor com o Suárez do que jogava com o Gyökeres e do que alguma vez ia jogar com o Gyökeres, até porque mesmo que o Sporting tivesse implementado uma forma de jogar mais parecida com a deste ano, não dá para tu não jogares daquela forma quando Cria tens uma um animal dependência. daqueles a correr sempre. Ele, Exato. aos 85 ele está a correr e com os braços no ar, passa. Sim. Pai, tu quando estás em campo, sentiste isso de certeza também, eu sentia isso, que às vezes a equipa era prejudicada por aquele jogador que está sempre a pedir a bola e que os colegas acabam por lhe dar. Porque tu estás a querer correr e eu dou-te a bola, a diferença do Gyökeres para o Sporting não ser prejudicado é que ele realmente, às vezes Fazia os golos. ela parava à beira dos bancos e achava-se que era um lance morto e ele dava uma cacetada num e ia para dentro e fazia um golo. É verdade, mas eu também concordo que o Sporting joga melhor hoje do que jogava com o Gyökeres. Se calhar está mais longe de ser campeão e para os adeptos isso conta mais, não é? Pois, acho que sim. Mais ou menos, as pessoas lembram-se disso na reta final, mas para criar uma ideia sobre o treinador e o que a equipa joga, se calhar tem mais essa ideia do Sporting que jogava menos bem o ano passado do que este ano. Porque eu não acho mesmo que o Rui Borges mereça o hate. Eu acho sempre que só os adversários, só os adeptos das equipas adversárias, é que conhecem que o treinador da equipa adversária joga bem, percebes? Os da própria equipa não estão bem focados nisso. É tipo, nós ganhamos ou não ganhamos? Quantos golos é que nós marcámos e quanto é que os adversários marcaram? Foi igual, não quero saber. Os adeptos, eu acho que onde se percebe que as equipas jogam bem ou mal tem a ver com os adeptos dos adversários. Por exemplo, repare que este ano, principalmente no início da época, inevitavelmente muitos adeptos do Benfica e do Sporting diziam que o Porto jogava bem, porque o Porto efetivamente, o Farel trouxe coisas diferentes, aquele 4-3-3 mais clássico que já não se via há muito tempo, extremos abertos, interiores a fazerem rupturas, laterais o básico bem feito, não é? Que é uma coisa que já não existe hoje em dia, isto é quase um crime ter montados, uma... é o 4-3-3 do professor Josualdo, que aquilo era arroz com feijão, mas aquilo resultava sempre, aquilo é uma coisa mais fácil para se fazer, mas que bem feita resulta. E este ano, repare que os adeptos do Sporting e do Benfica têm essa capacidade já de dizer muito bem do Porto, mas os adeptos do Porto, quando eu falo com eles, eles dizem
epá, mas às vezes nós marcamos um golo e depois não jogamos mais. Vimos para trás, ele fecha-se. Aquilo é, eu não gosto assim Uma tanto. coisa portuguesa, não é? Nós É. temos que nos queixar de alguma coisa. Qualquer coisa, nunca gostamos do... Mas ninguém se pode, é como dizer mal de Portugal. Nós dizemos a toda a hora mal de Portugal, mal disto, e paga-se isto e vive-se mal. Mas se alguém disser mal de Portugal, Não, claro. não pode. Nós Eu acho podemos. que é como se calhar com os clubes é um bocado a mesma coisa. Sim, sim, sim. Pois, faz Ahm, sentido. tu achas que, relativamente ao Benfica, vou tocar aqui neste tema do Mister José Mourinho, qual é que foi, o que é que tu, não é o que é que tu sentiste, não é a palavra certa, o que eu queria dizer é, quais eram as perspectivas que tinhas, se elas estão a ser cumpridas, se não estão, relativamente àquilo que o Mourinho podia acrescentar ao Benfica e ao Campeonato Português? Honestamente, eu acho que o fator que o Mourinho podia trazer diferente é o lado dos mind games que ele tem, de conseguir motivar os jogadores, porque em termos daquilo que é, e estamos a falar da beleza do futebol, o José Mourinho não é a primazia que dá ao jogo, ele quer um jogo eficaz, que ele quer extremos rápidos, ele quer bola a rolar, quer um jogo simplificado. Eu acho que o que ele trouxe ao Benfica, que o Bruno Lage não conseguiu dar, foi alguma maturidade. Mas em termos daquilo que é a produção ofensiva da equipa, a atratividade do jogo, não me parece que o Benfica tenha melhorado muito. Pois, eu também sinto isso e acho... Trouxe, desculpa interromper, Não. trouxe conferências de imprensa mais interessantes. Pois, eu ia para aí, que é, o Benfica, o Benfica não jogava muito bem com o Bruno Lage. Continuaram a jogar muito bem com o Mourinho, mas eu prefiro isto, porque eu de vez em quando lá tenho um rodapé bonito da CMTV, com uma coisa qualquer que o Mourinho disse. Eles depois fazem lá os trocadilhos deles e que fica engraçadíssimo. Pá, destacar obviamente aquela vez em que ele... Hilariante. Eu nunca tinha visto uma coisa assim, um treinador dizer na conferência de imprensa, pá, eu ganhei 3-2. Isto para mim foi o pico. Eu sou comediante e pensei, não sei se vou conseguir ultrapassar isto alguma vez na minha carreira, que foi. O José Mourinho consegue fazer coisas impressionantes. Em termos de futebol, pá, custa-me que as pessoas digam que o Mourinho já não é o que era antigamente, quando ele sempre foi isto antigamente. Ou seja, Mas tinha outro impacto em termos de resultados. porque eram equipas... o Mourinho, apesar de tudo, se nós olharmos bem para a carreira, sempre foi treinador de underdogs. Mesmo quando treinou o Real Madrid. Porque era contra o Barça do Guardiola. Ou seja, mesmo aí ele era um underdog. No Chelsea foi underdog, no Inter, internamente não, mas foi underdog. O Porto estava numa fase não tão boa, contratou os jogadores do Leiria e do Setúbal e não sei o quê. Fez ali uma equipa que não era a favorita. Na Champions, então, pá, nem vale a pena falar, era claramente underdog. Portanto, o que me custa é pessoas que digam que o Mourinho já não é o que foi antigamente. Eu acho que ele sempre foi isto. Agora, de repente, deram-lhe foi uma equipa onde os adeptos exigem que sejas não só o melhor, mas o maior e que cilindres, e um Benfica que durante muitos anos foi mal habituado por equipas do Jesus e do Rui Vitória, que em casa, às vezes contra o Nacional cheguei a ir ao 10-0 e coisas assim, e os jogos eram muda aos 3 e acaba aos 6. E as coisas mudam e o futebol português também, acho que as equipas, mérito tem que se dar às equipas portuguesas, têm conseguido fazer muito com pouco e equilibram minimamente os jogos, mas eu não acho que o Mourinho tenha trazido nada daquilo que eu não estava habituado. Eu acho que ele está igual, mais velho, mas está numa equipa grande e precisava de ganhar. Concordo, eu acho que... Olha, o que United, desculpa interromper-te, o United igual, ganhou uma Taça UEFA numa altura super difícil do United. Clube. O United de resto tem tido uma vida difícil desde que saiu o Ferguson. Já íamos lá ao Roberto Mourinho. Mas sim, eu acho que não é surpreendente que o Benfica não partisse de estar mal para de repente ser a equipa dominadora em Portugal. Acho que as pessoas põem muita expectativa porque o Mourinho, é uma instituição já. Fala-se o José Mourinho. E mesmo as conferências, se formos ver a primeira conferência, havia 3 jornalistas de outros países só para falar com o Mourinho. Agora o Benfica tem instituído aquela coisa só a ver uma pergunta, que eu acho que é um desperdício, porque eles têm ali um ganha-pão. Claro, o José Mourinho pode estar ali horas, se calhar não lhe apetece. Estava muito melhor se eles quisessem. Não, desperdício porque não se fala de futebol, porque eu acho que... Eu não sou jornalista, mas trabalho com muitos jornalistas. E a parte boa de ser jornalista, mais do que criar títulos sensacionalistas, é tipo, conseguir extrair informação da malta. E qualquer treinador que só tem uma pergunta, se quiser fugir, foge. Não podes fazer uma segunda pergunta, não podes repostar. Portanto, está dito, calas-te e comes, e se não gostaste, paciência. Para a próxima conferência tens mais uma. Claro, depois ele de vez em quando lá elogia uma da bola na rede, não é? Que eles elogiam todos, gostam sempre de dar esse toque de boa pergunta, meio para dizer aos outros, estão a ver, podiam falar de futebol. Mas os jornalistas são jornalistas. Eu às vezes também me chatei um bocado disso. Claro que eu gostava que os jornalistas fizessem uma pergunta tática. Mas os homens podem só não saber, não é? O que eles estudaram na faculdade não foi se o médio
vem pegar a 3 no corredor porque é melhor, porque estraga a pressão do adversário ou obriga o adversário a pressionar de outra forma. Pá, o jornalista não estudou isto. O jornalista está ali, pá, para fazer aquilo que lhe dá views e que Sim. lhe dá crédito. Mas também podiam falar um bocadinho. Podia-se falar mais de futebol em Portugal, menos de arbitragens, menos de A arbitragem contestações era proibido para mim, e era tipo liga mais inglesa. futebol. Não sei se concordas com isso. Para mim era mesmo tipo liga inglesa. Falavas de arbitragem, levavas uma castanhada que até Para mim era a Liga saltavas. Inglesa também no critério de arbitragem. E Acho no que se devia futebol já deixar agora jogar. também, não é? Vi para cá o Haaland e tudo. Era... Também não podiam trazer uns, mas podiam deixar jogar mais. Acho que em Portugal se marca muita faltinha, muita coisa. O jogo está Sentiste isso no sempre parado. City? Também no futebol feminino ou não? Não se fala tanto com a arbitragem. Eu tinha um treinador que nós dizíamos, pá, ele tem mau feitio e tal, e eu tinha tido um treinador em Portugal que, eu dou-me bem com ele, portanto posso dizer isto, ele tinha um péssimo feitio. E eu fiquei um bocado assustada e pensei, vim de um maluco para outro, maluco com respeito. Tá. E cheguei lá e ele gritou para uma vez e disse assim, vocês acham que ele tem mau feitio? Tão fofinho, careca, redondinho. Mas não, pelo amor de Deus. Eles não falam com os árbitros, dizem, come on. E passou, não há Claro. isto, não se fica a falar de arbitragem, não se fica a dizer perdemos, mas naquele lance, porque isso é a pior forma de lidar, porque se tudo o que te fez perder foram fatores externos que tu não podes controlar, para a próxima vai ser igual. Claro, eu acho que os treinadores e os jogadores, os agentes desportivos não deviam falar dos árbitros, é aquilo que eu acho, diretores, não devia poder haver essa pressão, não devia poder haver esses comunicados sempre que um clube há um penalti que eles achavam que existia e que não foi marcado, por exemplo o caso do Benfica contra o Braga, em que estão a queixar-se de um lance que seria um gol limpo, mas há um penalti a favor do Braga, na minha opinião, uma calcadela do Dorgeles, que não é marcada e pronto, aquilo depois cria-se uma discussão desnecessária e todos os clubes vão puxar a brasa à sua sardinha e se repararmos os grandes, todos são prejudicados ao longo da época várias vezes e os coitadinhos dos pequenos que estão quase sempre a levar na cabeça, nem se podem queixar porque ninguém vai ver um comunicado lançado pelo Gil Vicente, não é? Ninguém lê sequer. E por isso é uma injustiça enorme esse quase tráfico de influências e essa capacidade que existe de uns reclamarem e outros não. Portanto, para mim, agentes esportivos não reclamavam, mas alguém tinha que reclamar, porque os árbitros têm que ser avaliados e claro, fazem parte do jogo e toda a gente é criticada. Eu acho, e para reforçar, o que eu gostava muito na Liga Inglesa é que quase nada é falta. E jogas. E os jogadores portugueses, até há entrevistas com os jogadores portugueses que dizem mesmo, a primeira coisa que eu tive que me adaptar foi que não é tudo falta, portanto passas muito mais tempo a correr, é mais cansativo. Os jogos também são mais cansativos por isso, porque estás mais tempo a correr, mais tempo em pé, e há mais duelo físico, também é uma parte de desgaste. Mas o que eu acho é que o vídeo-árbitro, que é uma ferramenta interessante, tem que ser explorado de outra maneira, porque queima muito tempo e depois, se tu fores tentar ver tudo em câmara lenta, parece muito mais grave, não é? E a intensidade parece muito maior e se fores ver todos os lances fica chato. Aquilo é suposto trazer mais justiça e mais clareza em alguns lances, e eu percebo, mas quando tu podes escrutinar as coisas até ao milímetro, pois é óbvio que se vem falar tudo e mais alguma coisa. Mas como é que o vídeo-árbitro não viu que ali a 20 metros atrás houve um que pisou o mindinho e isso invalida a jogada toda? Perde a essência do futebol. Sim. O vídeo-árbitro está a caminhar para um sítio em que está quase a contar o que os jogadores almoçaram nesse dia. Eles estão quase a ir até ao restaurante, à churrasqueira, está lá o vídeo-árbitro, o frango estava, tinha picante a mais, não é penalti, vai-se tirar este penalti, está mesmo a ir até ao ponto. Para mim, eu disse isto esta semana a um colega meu em conversa e digo-te a ti, até gostava de saber a tua opinião sobre isto, eu acho mesmo isto, que é, o vídeo-árbitro só deveria poder intervir em lances que o árbitro conseguisse ver, ou seja, a ver se me consigo fazer entender. Imagina, há um lance em que há uma rasteira naquele jogador. O árbitro não viu porque está de costas, ou porque está a olhar para outro sítio, ou porque não olhou para ali, não viu. Mas se o árbitro estivesse a olhar para aquele lance, conseguia ver aquilo. Ou seja, é algo que é visto a olho humano. Sim. Ou seja, as pessoas conseguem ver aquilo, há essa tal coisa. Não há câmaras lentas. Não há câmaras lentas no vídeo-árbitro, porque o futebol não é em câmara lenta. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Faz-me lembrar, também devias ter isto, aquele treinador que no treino estavas a jogar e ele parava o treino e com toda a gente parada ele metia a bola onde ele queria que ela entrasse, sabes esse? A bola entra ali. É tipo, entra, estamos todos parados. Vocês mandam parar, os defesas estão assim, claro que a bola entra. A andar isto não entra. E o vídeo-árbitro faz-me lembrar isso, que é, está bem, isso é muito giro, mas é no computador. É isso que eu acho, o vídeo-árbitro devia poder intervir em lances que o árbitro conseguisse também analisar. É ao olho humano. Sim. Isto é visível? Ok, intervir. Porque senão isso estás a dizer, mete-se em câmara lenta, roda-se a câmara, vai-se ver à de cima e de repente, isso é... porque o fator humano também, pronto, ninguém quer erros de arbitragem e é frustrante perder, muito mais quando diz, mas foi por causa do árbitro, sim. Mas não deixa de ser um fator humano, também perdes porque o teu defesa, ou guarda-redes deu uma fífia, ou porque ponta de lança falha de baliza aberta e não consegues o gol do empate. Portanto,
o erro humano faz parte do jogo, Eu acho erras que a maior quase parte nunca das se perde ações. por causa do árbitro. Tu que jogaste também tens essa noção. Nós podemos estar chateados com o árbitro no final do jogo, Sim, mas mas perder... nós temos consciência de que é tipo, eu não perdi. Nós queremos Não. dizer que foi, E mas às vezes sabemos que não perdes por perdemos causa por do causa árbitro porque te perdes, ou seja, começas a reclamar tanto daquilo, começas a dizer, estamos a ser roubados, já nada te sai bem, porque também porque é que eu vou estar a fazer bem as coisas se isto está tudo a ser roubado, isto está inclinado, e a equipa nota-se mesmo quando as pessoas se frustram e deixam de conseguir ter noção do impacto que elas têm num árbitro, é verdade, raramente. Há poucos jogos na minha vida em que eu tenha saído e digo assim, pá, foi mesmo o árbitro, mas já houve uma ou duas vezes que Se tu me fomos perguntares, eu não roubadíssimos. me lembro, estou mesmo a ser sincero, joguei muitos, e a um nível onde os árbitros, talvez, alguns cheiravam a Monte Velho Branco da boca, quando estavam a arbitrar, percebes? Aquele apito, se fosse dado a outra pessoa, a pessoa porque usava para aí 3.0 de álcool no teste de balão. Portanto, não estou a dizer que árbitros bêbados me arbitrar, não é isso que eu estou a dizer, mas cheirava. E nunca me lembro de dizer assim, epá, perdemos e realmente perdemos porque aquele senhor quis que nós perdêssemos. Nunca. Sim, de eu achar que estava a ser roubada. Percebes o que eu te quero no dizer? De sentido eu achar de este gajo tem alguém um envelope pagou. no balneário. Epá, não. Isso eu nunca achei. Não, pá. Mas de haver árbitros. E curiosamente até me aconteceu mais vezes a jogar na seleção, porque pronto, agora Portugal começa-se a Tens afirmar de outra 41 forma. internacionalizações, é importante Não, dizer tem isto. 48. 48? Sim. Podes ir ver. Podes ir ver. Esta eu sei, por acaso. Espera aí. Vocês depois cortam isto. Tens 48 internacionalizações, é importante dizer isto. Exatamente. Eu tenho. E lembro-me de que na seleção, quando eu comecei a ir, nós ainda éramos muito underdog. Tipo, o objetivo era não perder por muitos. Porque de facto havia uma diferença muito grande que começa a ficar encurtada. E isso sente-se a jogar. Ou seja, esta coisa que os grandes queixam-se muito em Portugal de serem roubados, mas a tendência é beneficiar Claramente. os grandes. E eu, por acaso, em termos de clubes, acabei por jogar quase sempre em clubes grandes, mas na seleção éramos um bocadinho a equipa pequena e sentia que havia muito aquela tendência, em dúvida para eles. Mesmo em Portugal, apitado por árbitros portugueses, parecia aqueles professores que são mais exigentes que os filhos. É tipo, Sim. não, na dúvida é penalti contra Portugal. Mas tipo, Sim, cara, isso é que me e senti um irritava, que era... bocadinho. Isso é mesmo real, é tipo, irritava-me quando na escola, sabes, tipo, eu vinha uma escola, eu joguei naquelas cenas do desporto escolar. Também eu. Também jogaste, pá, que para já, do caraças, acho que toda a gente podia fazer isso, é bué da bom, de vários desportos, mas eu joguei vários, não sei se tu praticaste mais algum do que futebol, desporto escolar, eu cheguei a jogar desporto escolar, Em pá, competição 3. não, eu fiz uma data de esportes, Nós, mas como não nunca em havia muita competição. gente a querer jogar, os do futebol tinham que ir jogar futebol, futsal, às vezes íamos ao voleibol, pronto, e depois ganhávamos no futebol e no futsal e levávamos cabazadas no voleibol, porque éramos todos tarrecos e nem chegávamos à rede, mas lembro-me que fazíamos tudo e acho que isso é bué giro e traz coisas para os outros desportos, mas não perdendo o ponto. Irritava-me quando era na nossa escola, era o nosso professor a arbitrar. Epá, o gajo roubava para os outros gajos. E isto é mesmo real. Olha, se calhar sobre jogos que eu perdi, que me lembro de ser roubado mesmo, Foi pelo teu foram os treinador. do Sérgio Humberto, pá, que agora até é deputado europeu, ou lá o que é que ele é, pá. Que ele também, digo-te uma coisa, ao Sérgio, aquilo era penalti para aí 3 ou 4 vezes e tu marcavas nunca. Era sempre até à última a esganiçar-nos porque, pá, temos que receber bem. Temos que receber bem os senhores que vieram do Porto. Mas acho que é uma mentalidade portuguesa e lá fora é um bocadinho ao contrário. Nós temos esta coisa de queremos receber tão bem os outros que é em detrimento de nós próprios. E mesmo, por exemplo, no feminino acontece muito. Vai-se contratar jogadoras. Agora começam a vir mais estrangeiros para Portugal. A estrangeira é a prioridade. Porque tu foste buscar uma jogadora estrangeira, é um investimento e não sei o quê. Lá fora não. Lá fora é o produto da casa, tem que ser valorizado. Porque nós queremos as nossas jogadoras na seleção. E tipo, se tu tiveres no mesmo nível, joga Inglaterra. Se tiveres no mesmo nível, joga a inglesa. Em Espanha, se tiveres no mesmo nível, joga a espanhola. Se tu tiveres melhor, tens a tua oportunidade. Em Portugal, não. És portuguesa. A espanhola é de fora. Então, se estiveres no mesmo nível, joga a espanhola. Normalmente é. Por acaso é mais curioso assim. que eu ouvi uma vez, acho que foi o Rui Fonte, a falar sobre isso, sobre essa questão. Posso estar a dizer um erro, mas acho que foi. Em que ele disse que em Espanha lhe sentiu a acontecer exatamente isso. Que era, ele tinha que jogar e treinar o dobro do espanhol para jogar na vez dele. Porque se tivessem tac-a-tac não havia hipótese. É a valorização do produto interno, é chato, mas entende-se. Mas funciona. Mas Se o nível é tac-a-tac, isto depois também depende sempre da interpretação do treinador, porque nós podemos ter um nível muito parecido para determinada função, mas depois ele quer um jogador que use mais o pé esquerdo, não me vai pôr a mim. Quer uma jogadora mais rápida, se calhar põe-me a mim. Portanto, isto depende da forma como o treinador quer jogar e às vezes tem a ver com o treinador achar que vai meter aquele meio campo e que este jogador ou esta jogadora liga-se melhor com aquela peça ou com o adversário em si, mas muitas vezes os treinadores metem o mesmo 11 e não pensam muito nisso. claro, sim. A não ser, eu tive um treinador que dizia assim, eu nunca repito 11 e portanto era um bocado aleatório.
Era superstição. Sim, nunca repetimos 11. Pá, não a repito coisa 11. que eu faço é nunca repetir o 11 e marcha atrás. Duas coisas, pá, é superstição. Não, que é que ele diga? disse Dá mesmo, azar. a equipa ganha, não se mexe, mas eu não repito 11. Boa. Portanto, mexe-se. E perdíamos. Ele depois acabou por não durar a época toda. Isto foi Pois. em Espanha, mas Porque o presidente também não gostava de repetir treinadores. Então, a equipa ganha. sim. Exato. Mas de uma forma geral, eu senti um bocadinho isso. Que isto depois também depende, porque há aquela tendência depois a ver grupos e tal, e a afinidade que tu tens e a forma como tu dás com os colegas fora de campo também pode ter interferência. Mas lá fora é um bocadinho isso. Se não tens de estar um furito acima para teres Pois, uma oportunidade real. eu senti isso. E em Portugal, concordo, sinto um bocado que é o contrário. Sinto também que falo com alguns de colegas que são treinadores, amigos que tenho, que são treinadores de nível Primeira Liga e Segundas Ligas, e eles dizem que pá, o mais complicado às vezes é que o jogador português é mais caro para jogar em Portugal. Ou seja, por isso é que muitas vezes as equipas não No têm... masculino. No masculino, ou seja, acredito que no feminino possa ser diferente. O que me dizem no masculino é isso, é que as equipas às vezes não têm muitos portugueses, porque uma equipa, por exemplo, como o Gil Vicente, que queira ser competitiva, tem às vezes dificuldade em contratar jogadores portugueses porque são mais caros Sim. para jogar em Portugal do que Jogadores brasileiros, por exemplo, que africanos. recebem euros. Sim. E que 1000 euros são E que 6.000 muitas vezes reais, estão em Portugal de passagem, não? É a entrada para a Europa. por exemplo, esse tipo de coisas. E A há língua muita facilita diferença. também, sim. E agora, também a verdade é que às vezes um jogador português pode não se ter que dar tantas regalias como um estrangeiro em termos de Logística, casa, logística, pode não acontecer, não se sabe. Mas sim, uma vez vi essa conversa porque eu perguntei-lhe, tipo, a tua equipa, tu não tens quase português a jogar? Ele, pá, quem me dera. Eu queria, pá, só que não temos dinheiro. Os jogadores portugueses, cada vez mais, o jogador português é bem crutado, tem propostas lá de fora e depois vão lá um ano. Estão um ano, sei lá, na Escócia e depois estão a receber o dinheiro que estão a receber, pois já não querem vir para Portugal para uma equipa de meio da tabela receber o dinheiro que se paga cá. E acho que isso também pode ser um dos problemas. Como é que tu fizeste a transição de jogar para comentar jogar. neste momento, ou analisar? Sim, não só para... Não, é porque eu comecei a fazer comentário desportivo e ainda jogava. Porque de vez em quando, pá, tínhamos chamado uma ou duas vezes para fazer comentários a jogos, fazer tipo final de Liga dos Campeões, tinha feito algum ou outro, quando deixei de ir à seleção, depois fiz um ou outro jogo da seleção, fiz alguns jogos comentários, tipo, sei lá, houve um europeu qualquer que me pediram para ir falar um bocadinho, e começaram a gostar. Vai-se lá saber porquê, acharam que eu não me safava mal e fizeram-me um convite para participar no Grande Área, na RTP, que era gravado no Porto, eu estava a viver em Famalicão. Eu está bem, pronto, ia uma vez por semana, ia lá e comecei um bocadinho por aí, ainda jogava. Depois quando decidi parar de jogar, continuei a fazer, mas com mais tempo, portanto comecei a ter mais participações. Depois entretanto entrei para o sindicato também, já tenho uma relação com eles há muitos anos. Depois a rádio surgiu também um bocadinho no É seguimento. Antena 1, não é? Que tens uma hora Exatamente. de jogo. Não, Como é que se chama? não se chama, eu não tenho nenhum programa em específico, era eu faço hora de jogo, comentário de jogos, de vez em quando estou no túnel de acesso, mas é rotativo, não são sempre os mesmos convidados. Mas não tinhas uma rubrica, não chegaste a ter uma rubrica. Como é que ela se chamava? Não tive, eu fiz a título individual nas redes sociais, depois deixei-me disso. Ok. Mas Deixei eu disso, lembro-me não de tinha muita pesquisar as tuas paciência. redes e de encontrar uma rubrica. Tinha que uma tu tinhas. rubrica semanal, Não, não havia me uma lembro que o se nome. chamava Futebol Sem Género. Ok, isso era a rubrica dentro do Grande Área. No Ok, Grande Área tínhamos e 15 em 15 dias eu tinha a minha e era futebol sem género. Ok, lembro-me dessa, mas Sim, eu sim, acho que sim. também vi uma Tinha uma a da título Antena 1, individual, Antena 1 se não calhar me lembro. era só a fotografia que era da Antena 1 É capaz. e depois aquilo eras tu que estavas a gravar e eu achar que era a Antena 1, mas era só se calhar a Apropriei-me da fotografia da imagem, se capa. calhar. Pois, apropriaste da imagem e pronto, agora Não, por também acaso não, acho que eu os quando fazia a problemas que rubrica terás não estava legais. ainda na rádio. Porque eu só comecei a rádio o ano passado, portanto já não jogava. Então sou realmente eu que faço mal o meu trabalho e está tudo bem também. Exato, é por isso que eu trago o computador para poder ter umas O cábulas. chefe também está feliz que o Vitória ganhou. Em princípio, esta semana não sou despedido. Ele também não é como o teu treinador, ele não gosta de rodar muitos humoristas. Em princípio, vou ficar. Mas como é que tu. Há aí um processo de preparação do programa, ou seja, quando tu sabes que vais fazer um programa, qual é que é o teu processo de preparar? Eu não gosto de preparar demasiado, porque eu não gosto de frases feitas. E não gosto, acho que, por exemplo, eu tenho colegas que preparam mais e depois aquilo calha muito bem, comecei a ver, porque eu também estou a aprender, eles estão lá há mais Claro. tempo, e realmente ele traz aqui umas coisas que depois ficam
ficam bem. Então anotava uma outra coisa que não me queria esquecer. Mas de uma forma geral, o que eu faço mais é análise a jogos. Por exemplo, na televisão fazemos ou pré, portanto tens de ter noção como é que a equipa está, para perspectivar um bocadinho aquilo que possa ser o jogo, ou no fim analisar o jogo. Esses são os mais fáceis, uma pessoa vê e depois fala sobre isso. Eu acho que no fundo o que eu procuro é estar informada, portanto vou lendo notícias, vejo os jogos e depois é mais ou menos Claro, isso. depois juntas as duas coisas, também Claro que a imagina, análise é uma coisa crítica e que é vasculada, ou seja, não é sempre igual. sim, Varia. eu gostava mais, por exemplo, quando tínhamos muito comentário sobre mercado, não é um assunto que me interessa tanto, não tenho tantos contactos como parte dos meus colegas que são de facto jornalistas, conhecem e estão mais por dentro, aí tinha que fazer um trabalho de pesquisa maior porque um bocadinho fora d'água, não é? Fora do Se meu... calhar também ias fazendo uma pesquisa mais, ou fazias um comentário se calhar mais relativamente às características individuais do jogador e se calhar avalias mais o jogador do que propriamente a questão do mercado, não é? Sim, Porque podes não dominar tanto. Pelo menos eu estou a dizer que era se calhar o que eu faria se não sim, é tivesse. isso, porque o meu background de futebol é eu joguei e a leitura que faço é com base na percepção que eu tenho do Claro, jogo. nessa experiência. O jornalismo é um bocadinho diferente, não é? É sobre todo O envolvente. exatamente, o ecossistema do futebol, os treinadores, as transferências, os debates, isto e aquilo. Eu não gosto muito de temas que depois se politizam muito, porque eu gosto de ter uma imagem mais separada da análise bruta e não tanto associar-me a isto ou aquilo ou aquilo outro. Não sou uma pessoa polémica, não gosto de estar envolvida nisso e mesmo os programas que faço são de debate cordial, há programas que são muito mais Ainda bem, porque nós temos a seguir um ranking maior. dos 3 grandes em Portugal para dizer qual é que é o melhor e o pior. Estou a Está brincar. bem. Digo, mas eu, pronto, assim, sou um bocadinho invasiva nas respostas e vou-me tentando virar. Mas de uma forma geral é isso. E rádio eu procuro estudar um bocadinho mais porque eu faço o comentário durante o jogo e, portanto, tens de ter mais noção. Isto não acho que ninguém vai ficar ofendido, é a realidade. Eu vejo muito mais vezes os 3 grandes e o Braga tem competição internacional, o Santa Clara também teve este ano, mas acabou por ser eliminado cedo, porque são os jogos que nós fazemos. Nós normalmente não fazemos, sei lá, o Aroca com o Estoril. São as equipas que eu vejo jogar menos vezes, vejo-a jogar mais quando estão a jogar com os grandes e, portanto, se calhar tenho que estar mais atenta, tenho que estudar um bocadinho mais e perceber como é que a equipa está, como é que tem estado nos últimos tempos e perspectivar um bocadinho o que é que vai ser, possam ser substituições mais naturais do treinador, essas coisas todas, e exige um bocadinho mais de preparação. Relativamente ao futebol feminino, pronto, tu jogaste tanto, já tiveste uma carreira longa e bonita e uma ótima carreira, pode-se dizer. A minha questão é relativamente ao jogo em si, tem crescido imenso, não só dentro de campo, mas fora do campo também nos últimos anos. E que é que perspectivas como sendo um futuro próximo? Não gosto muito de estar aqui a falar a médio e longo prazo, mas num futuro próximo para o futebol feminino, em termos também daquilo que é o extra-jogo, ou seja, poder haver um comentário futebolístico mais direcionado para essa vertente, para a vertente do futebol feminino. Achas que isso pode acontecer em breve? Eu sei que certamente já acontecerá, mas eu estou a dizer num meio relativamente mais mainstream. Certamente que há espaços menos mainstream que já o fazem, mas passar para um contexto mais mainstream, achas que demora quanto tempo até termos comentário também sobre o futebol feminino? Não estou a dizer só em Portugal, porque isso não acontece, Sim. diria que no mundo todo, há pouco. Eu acho que já começa a aparecer, por exemplo, em Inglaterra vês muito, em Espanha também se vê cada vez mais os jogos, o surgimento das equipas grandes, inevitavelmente, e dos clubes. E isto, eu joguei 8 anos no Fofó, o meu querido Fofó gostava muito de continuar na primeira divisão e são clubes importantíssimos. Mas em termos daquilo que é o impacto mediático, os clubes que já têm estrutura de masculino e que já têm público, têm outra capacidade de fazer chegar à visibilidade e mesmo condições aos jogadores porque têm outra infraestrutura. E vimos isso, a Inglaterra faz um investimento muito grande e hoje em dia já vês e as pessoas veem e os estádios estão cheios e também a cultura inglesa é um bocadinho diferente, porque em Portugal se formos Sim, ver, claro. as pessoas vão pouco ao estádio a não ser... Sim, não tem nada a ver com o futebol ser. Não é direcionado exclusivamente para masculino e feminino, porque quando, por exemplo, há jogos femininos entre os grandes, às vezes no Estádio da Luz e Alvalade, aquilo Tem gente, tem sim. muita gente, ou seja, não é. Eu acho que há um problema grande do feminino que é a comparação constante com o masculino. Pois, é isso. Porque começou há muito menos tempo, tem muito menos integrantes e, portanto, não pode estar no mesmo estado. Está num estado embrionário. Se nós formos pensar no futebol masculino 10 ou 20 anos depois de começar a ser jogado, não tem nada a ver com o que tem hoje. O crescimento do feminino foi muito mais exponencial até que o masculino. Aqui a grande questão é que, como está sempre em comparação, parece estar Claro, sempre atrasado. claro.
eu acho que deve ser visto como uma modalidade. É tipo, não vais comparar o Bolt com. Agora nem sequer tenho nenhuma referência de uma corredora feminina para tu veres a minha ignorância. Pois, Mas eu pronto, também não vais consigo comparar o imaginar. Federer com a Serena Williams, porque são jogadores diferentes. Ele provavelmente, se fosse jogar contra ela, ganhava-lhe os sets todos. Ela própria admitiu isso, que não ia jogar com um homem porque não tinha essa capacidade. Mas as pessoas veem um jogo de ténis feminino e comparam-no com outro jogo de ténis feminino e não masculino, porque o jogo tem interesse assim. E eu acho que o feminino tem É que começar quase como visto uma assim. modalidade diferente, não é? Exatamente. Daí ser importante haver pessoas que conhecem para poder comentar. Mas parece-me que não há nenhum motivo para uma pessoa que percebe de futebol não poder ver um jogo de futebol feminino e fazer comentário. Ou Claro. seja, eu acho que havendo interesse do feminino e das próprias pessoas, dos jornalistas, por exemplo, que gostam de futebol e que querem ver isto a crescer, é interessarem-se, verem-se e falarem sobre. Pois é É só isso, ou isto. seja, às vezes pode não ter que partir da modalidade para fora, mas de fora para a modalidade, ou seja, Claro. as próprias pessoas de fora começarem a se interessar e a terem essa consciência de que ali também há muita capacidade, apesar de ser uma capacidade completamente diferente. Eu não diria que, é como tu dizes, o crescimento até foi mais exponencial. Ou seja, o que se evoluiu no futebol feminino nos últimos anos, se calhar nunca aconteceu no futebol masculino na sua história em termos de diferença. É realmente impressionante. E dentro desse ponto eu acho que, pronto, eu queria trazer aqui mais para a conversa a parte dos mídias entrarem mais no futebol feminino, porque a parte do desenvolvimento do jogo acho que já está também muito falada e Sim. é visível aos olhos. Diria mais até dessa questão dos mídias, mas concordo contigo, tem que se calhar partir mais de fora para dentro do que o próprio, se calhar dentro do futebol feminino fazem-se todos e mais alguns esforços para que seja, para que É que é isso, apareçam. é que se fores ver, por exemplo, agora está a Copa Africana a dar. E a maior parte dos, vamos ser sinceros, a maior parte dos jornalistas portugueses provavelmente não acompanha assim tantas seleções africanas no dia a dia. Quando vão fazer comentários, estudam. O feminino é a mesma coisa. Se calhar não acompanham os jogos no dia a dia, mas se estudarem, conhecem as equipas e as jogadoras e depois é falar sobre futebol. Claro. Tem é que haver esse interesse e não haver esse estigma tipo, eu não sou comentador de feminino. Pá, és comentador de futebol. Sim, e é importante que as pessoas comecem, é importante que as pessoas gostem de futebol, as que acompanham o futebol feminino, mas eu acho que é importante que se ganhe exatamente o que estavas a dizer, esse apreço e esse amor pelo futebol feminino, como uma modalidade que deve ser comparada com Claro. com os outros jogos de futebol É feminino. um jogo com características diferentes. Exatamente. Hoje em dia, a fisicalidade do jogo começa a ser melhorada também. Mas, por exemplo, aquelas diagonais de lateral para o extremo do lado oposto não são tão frequentes, porque a maior Claro, parte sim, das mulheres exatamente. não tem a mesma capacidade. Não quer que ninguém se fique ofendido. Não, Há é mulheres que realidade. têm essa potência Claro. de passe, mas não é. O jogo não tem a mesma velocidade. Sim. Agora, também não estás a correr contra adversários da mesma velocidade, portanto, o jogo consegue ter intensidade e ser um jogo trabalhado, um jogo mais de maior proximidade, porque assim as características assim o exigem, mas é válido dentro desse modelo. Há equipas que jogam bem, há equipas que jogam mal, como em todo o lado, e transversal aos géneros. Também acho que há uma coisa que é importante, que é, e estamos numa sociedade, no Brasil usa-se muita expressão mimizenta, que é tudo é um problema, tudo é uma questão, que é uma coisa que me irrita um bocadinho. Porque normalizar as coisas é tratá-las de forma normal, não é criar debates sobre tudo e mais alguma coisa. E agora começa muito aquela coisa da importância da mulher na sociedade, e a mulher ser isto, e a mulher falar, e a mulher ser presidente. Acho que as pessoas têm que ser o que quiserem ser, mas agirem com normalidade. Tipo, eu sempre joguei futebol porque sempre gostei de jogar futebol. Isto nunca foi uma questão. Na minha família nunca foi uma questão. Quer jogar, joga. Pronto. Se tiveres qualidade, vais jogar. Se não tiveres, paciência. Eu jogava com rapazes. Se eles começassem a render mais do que eu ia para o banco. Não é porque por ser menina que ia jogar ou deixar Claro. de jogar. E acho que, por um lado, temos estas pessoas que são este lado da sociedade que fala muito sobre a importância das mulheres e temos que cotas para isto e cotas para aquilo, mas depois as mulheres não veem futebol feminino. Pois, também é As verdade. mulheres querem que as mulheres joguem, mas depois não apoiam. Pronto, portanto, um convite para as mulheres: vejam futebol feminino, Claro. façam crescer a modalidade, porque se nós formos pensar em termos de encher estádios, os homens enchem mais, mas em termos de comprar, compra de produtos e não sei o que, as mulheres nós somos mais consumistas, de uma forma geral. Na comédia, por exemplo, deixa-me só dar este paralelismo, porque acho que ainda bem que falaste disso, eu acho que uma boa parte do público que compra bilhetes para comédia são mulheres e têm outra questão ainda melhor, que é fazem-no de uma forma mais pronta do que os homens, ou seja, têm uma maior prontidão a comprar. Eu vejo o grupo de amigas da minha namorada, por exemplo, que elas dizem, vamos ver aquele espetáculo, e passar 10 minutos os bilhetes estão comprados. Eu com os meus amigos dizem, vamos ver aquele espetáculo, e passar 3 semanas ainda ninguém comprou bilhetes para aquele espetáculo, cara. Estamos todos na lua a fazer outra coisa qualquer. E isso aí é algo que pode beneficiar efetivamente um desporto onde as mulheres querem apoiar mulheres, então... E mesmo porque depois tu fores ver as várias formas que tens de
de ganhar dinheiro, não é? De fazer dinheiro, porque isso é o que faz crescer as modalidades também, não é? Haver dinheiro Claro. para se investir. Tudo o que é equipamentos que se podem vender, aquelas experiências que hoje em dia há no estádio, o consumo nos estádios, os próprios bilhetes, há, sei lá, programas de fidelização. As mulheres são mais consumistas, isto também é um estereótipo, eu estou forte nos estereótipos, mas é verdade, de uma forma geral as mulheres são mais consumistas, então se houver uma promoção, pois é aquela coisa da girl math, não é? Claro, o Estou a girl poupar math. e, portanto, Estão-te a dever dinheiro, chegas ao fim e estão-te a dever dinheiro. foste ao supermercado, perdeste 100 euros, mas isto é assim, eu com a minha mãe, vamos gastar 100 euros no Pingo Doce para depois ganhar 20 em gasolina e 20 em compras, que depois vamos ter que ir fazer para guardar esses 20 euros, mas pronto, olha, compra-se polvo, que é caro e assim Sim. fica mais barato. Mas isto para dizer, quando as pessoas querem uma mudança, têm que partir delas criar uma ondinha para a mudança. Não vão mudar o mundo, mas podem mudar alguma coisa. Portanto, se as mulheres querem assim tanto esta afirmação feminina no desporto, que eu acho que é válida, porque as mulheres têm capacidade para praticar desporto, apoiem. E apoiar é ver, é consumir. Eu não vou dizer mais nada depois disto relativamente a este tema, porque acho que vou estragar claramente. Portanto, se isto até fosse um podcast em condições, que até tinha havido palmas e assim, mas atenção, eu não estou a querer pedir. Mas, de fazer só aqui uns 2 joguinhos para terminarmos esta conversa. Acho que tem aqui dois jogos que podem ser interessantes e para criarem aqui um bocadinho daquela polarização que tu não queres criar. Tá bem. Mas não é nada extraordinário, é só... vamos fazer um pequeno ranking não tem nada a ver com Portugal até, pode estar incluído também, mas vamos fazer um pequeno ranking de ligas, seja ligas na Europa e não só, ligas de futebol. Eu tenho aqui, apontei no caderno em vez de apontar no computador, mas eu vou abrir o computador e depois ao caderno para parecer que só estou a mexer no computador, percebes? Eu faço isto. Eu trabalho mesmo muito bem. Eu tenho algumas ligas aqui, nós vamos ordená-las, elas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nós vamos ordenar da sétima para a primeira. Ok. Da última até à melhor. Crescente. Exatamente. Ainda bem que lês e tens vocabulário. Portanto, as ligas que eu tenho são inglesa, italiana, espanhola, alemã, portuguesa, holandesa e árabe. Talvez não acompanhes todas. Mas... Se eu fosse o Ronaldo, já sabíamos qual era a primeira. Exatamente. Aí seria qual liga inglesa qualquer era. Não estou a dizer que foi essa que tu escolheste. Mas destas, em último, qual é que colocarias? A árabe. A árabe. Porra, ainda bem que temos a mesma opinião sobre aquilo. Pá, eu tenho uma opinião, já disse isto aqui uma vez, eu não tens que concordar. Aliás, espero que te desmarques da maior parte das opiniões que eu dou aqui, se queres continuar a ter uma carreira. Mas eu, para mim, queria jogar na Liga Árabe, podia jogar na boa, está tudo bem, podes jogar, está tudo. Não ias mais à seleção portuguesa, estavas proibido. Ok, isso eu não concordo. Pronto, eu percebo, porque mas eu acho para que mim era o rendimento é castigo. rendimento. Se a pessoa estiver na Liga Árabe, na Liga do Burundi, onde for, se estiveres a render e se tiveres intensidade, acho que deves ser chamado. Mas não é chamada por causa disso, eu vou-te explicar porque é que é. Porque eu acho que não há mesmo outra forma de combater. Eles jogam com outros argumentos. Ou seja, eles têm postos de petróleo. Percebe? Não dá para combater contra pessoas que têm postos de petróleo e que conseguem pagar aos jogadores. Estás a entender o que eu quero dizer? Eles roubam quem eles quiserem. E eu acho que a única forma de nós termos um pretexto para ser competitivos nesse aspecto era sermos mais exigentes nas convocatórias com os jogadores que estão lá. Mas o que eu acho é que a maior parte dos jogadores ainda vê um bocadinho, e o Ronaldo tem um papel fundamental para o crescimento da Liga Árabe, que é trazer os jogadores para lá, porque até lá ninguém queria ir para a Arábia, ou muito poucos, e o Ronaldo foi tornar aquilo fixe, Claro, sim. ou aceitável. Mas... Espero que eles não comecem todos a ir à Casa Branca também. Mas pronto, isso são outros. Mas a Liga Árabe é um bocadinho... Começas a ver mais jovens a ir, mas no fundo jogadores em fim de carreira. E que têm muita qualidade, sim, têm classe a jogar, mas não têm intensidade de outras ligas. E eu acho que parte da graça do futebol é o futebol jogado também com alguma intensidade. E o prestígio das outras ligas. Isso também entra naquela questão que estás a dizer, que é se continuarem a ter rendimento. Tu, se quiseres vir comigo, eu às vezes jogo, por exemplo, para seguir este podcast, eu jogo com os meus amigos os humoristas. Amigos humoristas, que é malta que bebe muita cerveja. Nós jogámos num campo de futebol de 7 ali, opá, se tu me vis a jogar, eu se calhar tenho rendimento para ir à seleção. Porque eu estou ali naquele contexto onde a malta não acerta na bola. Não, mas a malta vai à seleção. Alguns acertam, por acaso. Os humoristas para cá até jogam bem. Mas imagina, dentro desse comparativo, eu pareço realmente um excelente jogador. Mas eu acho que aquilo não é uma... Eu não vou mentir, eu acho que é o mesmo que se convocar... Pá, eu, por exemplo, neste momento, faz-me alguma confusão porque é que um jogador... Eu não estou a dizer que um é melhor do que o outro, longe disto, mas o João Félix, porque é o caso da Liga Árabe que eu tenho, não tenho outro. Não sei se ele tem mais rendimento que o Cláudio Braga, que é primeiro classificado da Liga Escocesa,
Não sei se ele tem muito mais rendimento do que ele, não sei. Eu tenho visto os jogos de um e visto os jogos do outro de vez em quando, e eu não sei se um tem mais rendimento do que o outro. Porque o contexto ajuda, o contexto Um ser está mais... mais... Aqui a questão, eu acho que o João Félix, por acaso, nem sei se é o melhor exemplo da tua parte, só por isto. Porque eu acho que o grande problema do João Félix é a confiança. Porque é aquele miúdo, uma pessoa diz, tem um potencial incrível. Quando uma pessoa está há 10 anos a ter potencial Pois e é. não se afirmar, não é fácil. Mas acho que o problema dele é conseguir afirmar-se, Ele porque joga ele de muito, facto tem uma atenção, qualidade longe incrível. de- E na Arábia, se calhar num contexto mais... Se calhar num contexto em que ele tem que brilhar mais, ele assume essa responsabilidade e tem um rendimento de facto Epá, superior. está bem, mas tu Percebes? já viste alguns jogos? Eu não vejo muitos jogos da Epá, é Arábia, que não o vou gol ser, que- se calhar o- até a Arábia pode ter um campeonato incrível e eu não Terá vejo certamente. por Eles dizem que sim porque estão lá muitos estrangeiros, etc. Mas eu já vi jogos. E até posso falar de experiência que eu tenho colegas que treinaram lá. E se eles me mentiram, ok, tudo bem. Se não me mentiram, às vezes eles não aparecem e o presidente diz, ele está cansado. Apareceu ao treino. É tipo, Mas é, então tens que ver que há jogadores a ganhar milhões e milhões e milhões e depois há outros que são quase escravos, não é? é isso, há coisas que são assustadoras e que faz com que o campeonato. Eu vejo alguns golos de jogadores portugueses que marcaram na Arábia nos últimos tempos, não é por mal, mas aqui, os gajos estão a correr, os gajos estão a passo ao lado deles. Aquilo é. Tu consegues marcar golos a uma velocidade que não marcarias em mais nenhuma competição Mas repara, da se eles Europa. forem chamados à seleção e na seleção, nos treinos Aí e sim, renderem, não há claro, motivo claro, para os mandar claro. embora. E a Claro. seleção também não deixa de ser, por muito que não é um grupo Isso se calhar foi um fechado, exagero da minha parte. Eu Não, que mas eu sou um percebo. homem dos Não és direitos iguais, da totalmente liberdade e comedido. etc. Não sou pessoa de querer castrar nada, como já disse, sou um homem de esquerda. Mas eu gosto bem de brincar com isto. Mas ninguém sabe verdadeiramente qual é a minha cor política, mas eu gosto de brincar com isto. Mas como sou esse tipo de pessoa que para mim está tudo bem, sou um homem liberal nesse aspecto, exagerei, obviamente. Mas é que eu começo-me a sentir quase desesperado a ver-me. Tu queres que as pessoas não queiram ir para a Arábia? Pá, eu gostava que Não vão porque quisessem nós ir. não temos dinheiro para segurar. Mas nós, Exato. verdadeiramente, em Portugal não temos dinheiro para segurar Mas para eu não uma digo só em liga Portugal, quase. a Europa em geral. Eu não Ah, gostava sim. que a Europa começasse a perder. Não, por mal, não tenho nada contra o. Eu não gostava. Até tenho algumas coisas contra, para ser sincero, até tenho algumas. Uma vez que eles não podem realmente fazer nada contra o bué de longe, até tenho algumas. Mas não colocando isso na equação de todas as questões do país no geral, acho que não queria que nós perdêssemos jogadores para lá exclusivamente por causa do dinheiro. Custa-me que a Europa esteja a perder alguns dos seus bons ativos para um campeonato desse e que isso tenha trazido algumas coisas que eu acho que prejudicam o futebol, como por exemplo as carreiras nunca acabam, os jogadores não se sentem obrigatoriamente uma necessidade de continuar a ser ótimos na Europa até tarde, porque ali a uma certa altura a carreira deles não acaba, eles sabem que não estando tão bem na Europa há um porquinho alheiro à espera deles noutro sítio do mundo que vai segurar mais 2 ou 3 gerações. Isso custa-me um bocado. E eu depois, nas minhas loucuras de como é que podemos combater isto, se calhar vou para sítios que Mas repara, não os são os mais jogadores sérios. têm o poder de não ir. Olha, o Bruno Fernandes, por Não exemplo. tens, pá. É difícil O recusar Bruno ainda, aquelas eu exorbitâncias. custa muito dizer isto, mas eu acho que o Bruno ainda não foi. Ainda irá. Tá, mas o que eu estou a dizer é, enquanto ele sente que está no auge e que pode competir numa liga em que é competitiva, prefere estar numa liga competitiva do que numa liga que Mas o vai depois temos o enriquecer João mais, Félix, tem 25 enriquecer anos, mais ou ainda, 26, porque não é? isto não é. Eles, Pois é que eles é já isso, não é têm mais problema assegurar com mais isso. uma geração ou duas. Mas o João Félix, por exemplo, tem 25 ou 26. Mas o João 27. Félix, lá está, o João Félix estava com um problema de conseguir afirmar-se. Ruben E Neves. verdade seja dita, o João Félix, para a forma como infelizmente não conseguiu vingar, atenção, eu não quero estar aqui a fazer um shaming do João Félix porque acho que ele é um jogador com uma qualidade incrível, é um fora de série. É um fora de série mesmo. Mas ele, para a forma como não se afirmou nas equipas, até foi saltando de muito boas equipas em muito boas equipas. Sim, Foi uma trajetória incrível Foram-lhe dando para o rendimento. oportunidades. Exatamente, a Sim. oportunidade esteve. Se calhar sentiu que se estavam a escassear. Tinha esta questão do Benfica, mas obviamente o Benfica não vai Claro. conseguir competir com a Eu não Arábia. estou contra, é que eu não consigo ser contra os jogadores. É isso que é assim. Eu Mas nunca é que vou a estar, decisão é deles. claro, mas Quer dizer, depois estar a quando tirá-los às da vezes seleção, os estar a agentes tirá-los da decidem mais, seleção, estar a tirá-los da seleção também é. Eu acho é que era criar-se, pá, tem que se criar qualquer coisa, ou limitações, ou alguma coisa tem que ser criada, porque senão a Arábia vai-nos pá, quantos eles quiserem, quantos vão ter. Porque não há mesmo forma de competir na Europa contra pessoas que têm poços infinitos de petróleo. Mas pronto, a árabe, também concordo Árabe. que é a última. Eu não me lembro de todas as que tu disseste. Mas é holandesa, portuguesa, Hola- alemã, espanhola, italiana e inglesa. Eu acho que Holandesa, eu acho que a Liga Portuguesa é melhor que a holandesa. Portanto, diria árabe, holandesa, depois se calhar portuguesa. aqui é que começamos a entrar no campo do gosto já, achas? Um bocadinho. Eu não, por exemplo, eu não adoro futebol italiano, mas acho que a Liga é um bocadinho mais competitiva do que a nossa. Claro, sim, E também. se fores ver as equipas de topo italianas, à partida batem as equipas de topo portuguesas. Sim, claro, no É um contexto bocadinho por teórico, não é? aí. Exatamente.
portanto já vamos, calma. Arábia, Faltam-nos só as quatro Alemanha. primeiras, que é a Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha. portanto, depois eu diria Itália, à frente da portuguesa, acima. Isto tem a ver com gosto, e se calhar não é muito justo. Ok, não. Eu ia lá por gosto, mas vou pôr a espanhola, depois a alemã e depois a inglesa. Eu gosto muito da Liga Espanhola, gosto muito do futebol espanhol, mas acho que aquilo também é um bocadinho bidimensional, no sentido Pois, claro. é sempre um ou outro. É verdade. Não é que a Alemanha é sempre a mesma também, mas há alguma competição. Vamos pôr a Alemanha, porque eu gosto mais de futebol espanhol, mas pôr a Alemanha, Espanha e Inglaterra. Queres bloquear essa resposta? Pode ser. Não, mas era o meu ranking também, confesso. E pá, o futebol espanhol, as equipas que mais me apaixonaram pelo futebol de sempre são provavelmente são os Barcelonas, alguns deles. O de Ronaldinho primeiro, depois o do Guardiola já sem Ronaldinho com aquela equipa de 2008 a 2013, que aquilo é talvez Ele a melhor. mudou o futebol espanhol E e o do Mundial, acho eu. mas em Espanha sente-se muito, e se fores ver, e interrompi-te outra vez, desculpa. Não. Mas eu gosto muito de falar, Isto é também chamaste-me para falar. Não é? Exatamente, é só um motivo. Notas, e isto transversal, masculino e feminino, os miúdos desde sempre em Espanha, toda a gente quer jogar da mesma maneira. Isso às vezes nem é bom. Claro, Porque tu pegas, estás a formatar, não é? e não é só formatar, é que às vezes não tens equipa para jogar como o Barcelona, Claro. mas queres. Tu tens ali 20, tens 10 jogadores, 4 deles só têm pé esquerdo e não são canhotos, e aquilo. Não, são E tu queres ter são mesmo posse, pernetas, e queres ter posse de bola, e queres tic-tac, não dá. Às vezes tens de ser mais objetivo e dizer assim, e o Real Madrid nisso é uma equipa que não, se calhar por ser o grande rival, nunca quis cair nessa armadilha de temos que jogar como o Barcelona. Sim. Tem um jogo mais direto, porque às vezes é isso que tu precisas. Pá, não tens capacidade de ter E o uma Real Madrid posse também é uma equipa tão mais, trabalhada. mais comercial, não é? Ou seja, no sentido que interessa-lhes também que o jogo deles seja mais emotivo, porque a emoção faz Sim. vender mais, faz comprar mais. Eu acho isso. E que o protagonismo seja de algumas pessoas. Exatamente, é importante no Real Madrid que... Aquela cultura dos galácticos. Exatamente, assim. não lhes interessa nada que o médio defensivo tenha que o Busquets seja a estrela, seja que o médio defensivo seja a estrela da equipa. Interessa-lhes que o Mbappé, que o Vinícius, esses gajos que são os que vendem as verdadeiras camisolas com o número 7 e com o número 10, porque o Real Madrid é efetivamente o maior clube do mundo, se calhar atualmente. Sim, em termos comerciais, eles são Exatamente, em umas termos máquinas. comerciais são isso, e portanto acho que isso também é um interesse da parte deles. A Liga Alemã é uma liga que eu tenho pena de não ver tanto como acho que a Liga merecia, porque sempre que vejo um jogo da Liga Alemã, sempre que paro o zapping para ver um jogo da Liga Alemã, é sempre emotivo e gosto muito. Eu concordo, eu também não vejo tanto como vejo das outras ligas, vejo mais as equipas alemãs em contexto internacional. E o que eu não gosto na Liga Alemã é aquela hegemonia basicamente do Bayern Munique, Claro. porque acho que isso mata um bocadinho o futebol. Acho, por exemplo, quando o Leverkusen é campeão e eles se acabam por só não conseguir ganhar, perdem um jogo uma época inteira, é uma final, é verdade, não percebo como é que o Xabi não ganha o melhor treinador nesse ano, Sim. porque o que ele... Eu entendo, o Ancelotti também só está no Real Madrid porque é um bom treinador e o Real Madrid é uma boa equipa. Mas o que ele faz, o que o Xavi faz com o pouco que tinha, é um bocado como o Mourinho comparativamente, no é Porto na incrível. altura. Tipo, é incrível. Para mim ele tinha que ter ganho. Mas eu acho que os alemães têm uma cultura de trabalho que se transpõe para o futebol e que o jogo é sempre muito intenso. E isso eu gosto, porque isso torna os jogos competitivos. De uma forma geral, o Bayern ganha sempre, é verdade, mas de uma forma geral os jogos são competitivos. São muito competitivos. E as equipas... Diz? Hoje? Agora. Olha, E já houve. amaldiçoei. E podes dizer quem é, Ricardo, ou vais guardar para ti? Tu às vezes gostas deste mistério. É quem? Despede Xabi Afonso e anuncia-se substituto. É o Arbeloa. Que estava na formação, não era? Ou não? Sim. Estava, tipo, na equipa B, no Castilho, uma coisa assim. Opá, dizem bem do Arbeloa, eu não sei. O Real Madrid também não é para ter bons treinadores. É para ter gajos que... Na minha opinião é isso. É para ter gajos que lidem bem com os seres humanos. Eles não se chateiem, não se peguem muito à porrada. Não é muito fácil, não é? Porque tu tens ali um balneário difícil de gerir e tens alguns jogadores, particularmente algo problemático, e se calhar muitas vezes os treinadores não conseguem fazer o trabalho que querem. Isto, a perspectiva do jogador é sempre o treinador é que é uma besta porque quando não consegue, mas muitas vezes eles também não conseguem porque os jogadores não permitem. E pronto, e o Xavi, olha, devia ter mesmo ter ganho porque agora não vai conseguir ganhar com certeza nos próximos tempos. Pois, tão cedo não e tinha ganhará. sido justo. Talvez ele vá para... O Chelsea já anunciou. Talvez estejamos a nós aqui
a anunciar desta forma também. Não, mas normalmente os treinadores não saem de um momento desse noutro. Para terminar, só tens algumas palavras de consolo ou de conselho, ou se é que nos podemos dar ao luxo de o fazer para o nosso Ruben Amorim? Um homem que Eu acho que ele não precisa. O homem que deve estar de mal, que consolo. acabou de receber 11 milhões de indemnização, ele deve estar mesmo, pá, eu imagino a tristeza que ele deve estar a passar. Olha, Como se o mundo e o futebol fosse só dinheiro, eu sou mesmo uma Mas é pessoa que- horrível, a sério. Mas eu sou de esquerda. Não, é Eu mais sou mesmo fácil. de esquerda. É muito mais fácil estar triste com os bolsos cheios, imagino eu, porque nunca ganhei com o futebol, nem de perto nem de longe, o que ele acabou de ganhar com este despedimento. Mas imagino que eu acho que não é mesmo fácil fazer uma trajetória ascendente, porque o pico dá-se quando ele chega ao Sporting, mas ele veio a crescer de uma forma rápida. É difícil quando se tem poucas contrariedades em termos de resultados, porque ele teve de repente chegar a um sítio e não conseguir, e é um choque do caraças, porque uma pessoa está habituada a ter sucesso. E é Claro. muito difícil lidar com o insucesso quando não te preparaste para isso. É quando o caminho é muito difícil, tu vais ganhando a casca. Quando não é, e não estou a dizer que ele é frágil, só que não teve que se preparar para isto porque foi tendo sucesso. Mas eu acho que as pessoas continuam a acreditar que ele tem valor. Ele não ter conseguido vingar no United não é assim tão estranho, porque ninguém tem conseguido. Claro. E de certeza que vai ter uma oportunidade, e depois ele tem uma coisa muito boa. Nós falámos da comunicação do Mourinho. O Ruben Amorim, se quiser, ótimo, não é? ele se não quisesse jogar futebol, ser mais treinador de Podia futebol, dar, podia dar para aulas qualquer de coisa de virado com comunicação. TED E isso Talks. ajuda muito, porque ele chega ao United e ele foi o treinador mais entrevistado sempre em Inglaterra, ahm, numa primeira fase, e as pessoas gostavam dele mesmo quando a equipa perdia, porque ele consegue fazer isso. Eu acho que também não é. Ele sabia mais ou menos que estava a meter a jeito para acontecer o que aconteceu quando disse o que disse na conferência. Eu acho que ele já devia ter qualquer coisa aqui, sabes? Já devia ter havido conversas de que atenção que estás perto. Pois. E ele depois disse, já que estou, eu também vou dizer aquilo que me apetece dizer. Pá, mas ele não disse nada que a direção do United não merece ouvir, não é? Pois, eu acho que ele é uma pessoa genuína e é uma pessoa com qualidade e jovem. Para treinador é jovem, portanto acho que ele não tem que estar muito preocupado de encontrar alguma coisa. E espero que encontre, porque ele é um bom treinador. As equipas praticam futebol interessante e, portanto. E acreditas naquele são rumorzinho de importantes. que ele pode voltar para o Benfica? Quando? Há quem diga que no início da próxima época. Voltar para o Benfica, não é bem voltar, porque ele, enquanto treinador, não foi treinador do Benfica. Não, voltar para Portugal para treinar o Benfica. Acho que Tentaste depende- encaralhar-me agora, não foi? Não, Tentaste não. Doutou-se aqui bem e viste o ambiente que ficou até. Foi o... Não, por acaso não. Eu acho que ele. Eu acho, honestamente, que o Rui Costa tem aqui uma vida complicada, porque ele foi buscar um Mourinho para tentar uma aposta unânime, que mesmo assim não foi. Depende muito daquilo que será o que o Mourinho consegue resgatar desta época, a continuidade dele ou não. Acho que se o Mourinho fez uma boa época, o Rui Costa não tem como mandar embora e, portanto, a janela fecha-se para o Pois. E Mourinho o que é uma boa época para o Benfica? ser campeão. Pois, tenho dúvidas. Vou deixar Não há de aqui, ser muito tenho fácil. muitas dúvidas. Se for assim, acho que o Rui Costa está em maus lençóis. Ou bom, se a novamente. perspectiva dele for querer contratar o Amorim, Não, é mais mas depois fácil. é muito Mas... dinheiro para o Mourinho, né? Também é a mesma coisa, acho que tem que se pagar. É que Mourinho, não é? Nesta já Sim, E é o das Mourinho poucas provavelmente é o indenizações que lhe falta na treinador que coleção. mais indenizações é Portugal. foi coletando. Também encheu bem os bolsos das tristezas que foi Sim. tendo ao longo da carreira. Não, mas eu acho que eventualmente o Ruben poderá voltar a Portugal, não sei se é para breve, porque lá está, o Porto tem poucos motivos para despedir o treinador, o Sporting para já também não parece ter muitos, e o Benfica seria se calhar a opção, a equipa que está menos bem, portanto a opção mais óbvia, mas depende daquilo que o Mourinho conseguir fazer, não é fácil despedir o Mourinho. Não é mesmo fácil despedir o Mourinho por várias questões. A contabilista do Benfica dirá o mesmo, de certeza. Tilde, muito obrigado por ter estado aqui comigo, connosco, no meu programa. Tem aqui, antes de terminar, uma lembrança, uma surpresa. Não é bem uma surpresa, é que tu não estavas a contar, mas pá, temos aqui, podes Obrigada. ver o que é que contém. É um coelho e depois tem outra coisa também. É uma camisola de um dos clubes da Primeira Liga que a Red Bull patrocina. Sim, senhor. Portanto, o Rio Ave, não sei se é um clube pelo qual tens apreço, se gostas. Olha, eu gosto de futebol no geral, eu gosto Mas de clubes diz que que têm sim, por poucos. Gosto de Rio Ave. Eu ia continuar, tive eles agora têm equipa no feminino também, uma equipa que subiu para a primeira divisão. Tenho
tive uma grande amiga lá, tenho pessoas que eu conheço bem lá, gostei, simpatizei com a presidente quando a conheci, portanto é um clube que eu simpatizo. Obrigada e obrigada pelo convite. Da minha parte, eu sei que da tua tu não te podes manifestar, da minha parte estou com todas as minhas forças com o Rio Ave Futebol Clube esta semana, na recepção difícil que tem a equipa de José Mourinho ao Benfica. Espero que façam uma gracinha e que me façam também feliz, que eu também preciso. E minha mãe também é sportinguista e ela já lhe chega às vergonhas que eu lhe faço passar aqui. Então, se puderem dar uma alegria à minha mãe também, era giro. Matilde, mais uma vez, muito obrigado Obrigada por fazer eu. assim este cumprimento que se faz nos podcasts. E se nos quiserem, redes sociais, queres... É Matilde Fidalgo, acho eu. ok, Não algum estou a projeto saber. queiras... Não, para já Mandar aí não para- tenho projetos, se calhar vou pensar em fazer um podcast também um Olha, dia. eu acho que tens E muito jeito, convite. comunicas muito bem, portanto, Obrigada. deixo-te aqui a minha força para avançares para isso. Relativamente a podcasts de altíssima qualidade, tem mais para ver se quiserem na internet. Se quiserem continuar a ver este, para a semana continuamos aqui. Eu continuo, a Matilde não, porque ela realmente tem coisas mais interessantes para fazer. Eu continuo aqui sempre a mergulhar os meus pais, já sabem como é que funciona semana a semana. Bull.pt no Instagram, YouTube, TikTok. Acho que é o Bull, acho que o Touro tem uma conta no Tinder, por acaso, mas não tenho a certeza. A mim, João 40 Miguel em todas as redes também. Até para a semana. Vamos aí.